Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as decisões dos grupos terroristas do Irã para escaparem dos mais altos níveis de resposta aérea e talvez terrestre que devem acontecer por parte dos Estados Unidos a qualquer instante no Oriente Médio. Mas antes desta análise, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like aqui no vídeo, compartilhar para que o canal ganhe mais engajamento e também relevância na comunidade geopolítica. Também vocês já conhecem a nossa loja do Área Militar, que é o mapenca.com/área militar. São mais de 70 itens com estampas e com qualidade impecáveis e incríveis, que vocês só encontram aqui no site, na loja do canal, mapenca.com/área militar. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, para o que é importante e relevante, para expandirmos o nosso conhecimento. Para quem acompanha o canal, certamente já está familiarizado com todos os acontecimentos e movimentos que estão ocorrendo lá no Oriente Médio. E a administração Biden está muito próxima de realizar uma de suas respostas aéreas contra forças terroristas do Irã em todo o Oriente Médio, mais mortíferas dos últimos anos. Isso acontece porque 3 militares americanos morreram recentemente na Jordânia por um drone kamikaze que atingiu a base terrestre lá na Jordânia, conhecida como a Torre 22, que está localizada entre a fronteira, a tríplice fronteira entre Síria e Iraque com a Jordânia. Este evento e as condutas seguintes que Biden deve então adotar contra esses rebeldes e também grupos terroristas, vocês podem consultar nos vídeos de análise que eu realizei aqui no canal, em que mostra com detalhes todo esse movimento, o que levou à morte desses indivíduos, desses militares, e as consequências a partir deste momento contra esses terroristas Houthis. Resumindo, Biden não tem outra escolha a não ser o que? Retalhar, iniciar uma resposta aérea contra esses alvos terroristas em todo o Oriente Médio. Mas como deve ser e de que maneira esses ataques americanos como resposta devem acontecer e de que maneira, é claro, ainda é uma incógnita. Muito se espera que esses ataques aconteçam a qualquer instante, principalmente quando o sol se pôr lá no Oriente Médio, onde as operações aéreas dos Estados Unidos são mais familiarizadas para desempenhar seus papéis. E provavelmente ocorrerão em várias etapas. A primeira, com certeza, deve atingir todos os grupos terroristas do Irã que estavam ali ligados aos últimos ataques contra bases e também militares americanos, especialmente ao da Torre 22 na Jordânia. E é nesse ponto que as coisas estão mudando por lá. Um dos grupos terroristas mais fortes e operacionais no Iraque, financiado pelo Irã, o Kataib Hezbollah, já previu o pior que está por vir, essa onda de ataque americano que está por vir. Isso porque, para evitar qualquer tipo de retaliação dos Estados Unidos, que cheguem até ele de forma avassaladora, eles anunciaram, os terroristas dos Hezbollah lá no Iraque, eles anunciaram o fim dos ataques contra qualquer ativo dos Estados Unidos no Oriente Médio, especificamente na Síria e no Iraque. Então o Hezbollah, o Kataib Hezbollah, ele anunciou essa suspensão das operações militares de segurança contra as forças americanas, justificando que o objetivo desta retração, vejam só, era para evitar constrangimento ao governo iraquiano. No entanto, declarou que deve o quê? Continuar a defender o povo palestino lá na região de Gaza, que vem travando uma dura batalha contra Israel. Isso revela o quê? Uma justificativa para aquilo que eles não querem revelar de fato, que eles estão com medo desta retaliação dos Estados Unidos e por isso anunciou o fim dos ataques, dizendo que é para evitar qualquer constrangimento para o governo iraquiano, que tem ali uma boa relação com os Estados Unidos. E o Pentágono ainda, é claro, não atribuiu a culpa a quem ali executou esse ataque à Torre 22 no domingo. No entanto, o Kataib Hezbollah
com certeza ele é o responsável e também analistas e autoridades dos Estados Unidos já responsabilizaram eles muito antes, ali em mais de 160 ataques que eles desempenharam no Iraque e na Síria contra as forças dos Estados Unidos e que ocorreram a partir do início da guerra entre Israel e o Hamas. Então, toda essa guerra, ela conflagrou muitos questionamentos no mundo árabe e principalmente aflorou esses levantes terroristas que são influenciados e financiados pelo Irã. Diante desta clara fraquejada dos terroristas do Kataib Hezbollah no Iraque e também que operam na Síria, o major-general da Força Aérea Americana, Pat Ryder, ele foi questionado por jornalistas, por repórteres, e nessa questão da declaração do Kataib Hezbollah, tá? Perguntaram se esse anúncio do grupo terrorista mudaria de alguma maneira essa resposta cinética que está planejada dos Estados Unidos na administração Biden contra o Irã e também os seus representantes espalhados por todo o Oriente Médio, principalmente aqueles responsáveis pelo ataque à Torre 22. O que o general disse? Pat Ryder foi bem claro em suas respostas. Ele falou que as ações falam mais alto do que palavras. Então isso foi, claro, uma absoluta mensagem clara aos terroristas de que nada deve parar as respostas dos Estados Unidos que já estão na mesa e provavelmente programadas para acontecer ali a qualquer momento em todo o Oriente Médio. E a resposta deve ser no momento e da maneira que os americanos desejarem, assim, a pronto emprego, realizar diversas operações aéreas e muito hipoteticamente poderia também ocorrer uma operação terrestre aguda, ou seja, faz o trabalho e as tropas terrestres saem da região em busca do quê? Da captura de ativos de alto valor, captura de terroristas de alto valor, comandantes e assim por diante. Então, visivelmente, Biden, principalmente por esta demora e principalmente pela falta de posicionamento do presidente americano, ele não quer mergulhar, de fato, os Estados Unidos em mais uma guerra, em mais uma grande frente no Oriente Médio. Tivemos aí recentemente Iraque, Afeganistão, e agora, ainda mais que Biden ali deve concorrer à presidência numa corrida que vai ser muito hostil, muito áspera, principalmente porque tem a chegada da onda de Donald Trump, que já está angariando cada vez mais eleitores por onde ele passa. Então ele vai ter uma batalha que vai ser difícil, vai ser ali frente a frente entre Biden e Donald Trump, e Biden não quer tracionar ainda mais a corda que já está no seu pescoço, tá? Então, Biden, uma figura que vem fraquejando também em muitos aspectos na política americana, não tomou as rédeas diante de um fato tão importante como está ocorrendo no Oriente Médio, demorou para responder e ainda não respondeu. Mas, segundo Biden, ele afirmou recentemente que não crê que os Estados Unidos precisem de uma guerra mais ampla no Oriente Médio e, inclusive, ele mesmo próprio não está procurando este fato, tá? Então isso mostra essas políticas atuais e também essas tomadas e decisões dos grupos terroristas no Oriente Médio mostra cada vez mais o medo dessa resposta dos Estados Unidos. E outro sinal de medo e fraquejada dos terroristas veio recentemente quando um oficial iraquiano ele afirmou que alguns dos 40 grupos, vejam só a quantidade de grupos terroristas no Oriente Médio, que estão ali apoiados pelo Irã, principalmente aqueles que compõem a resistência islâmica no Iraque, como o Hezbollah no Iraque e na Síria, já começaram a evacuar suas bases operacionais, bases paramilitares, tanto no Iraque quanto na Síria. Isso é uma visão, uma observação como antecipação aos ataques e retaliação dos Estados Unidos que devem ocorrer ali a qualquer momento e que poderá vir de uma forma muito avassaladora em uma campanha sustentada em grande escala por vias aéreas e, muito hipoteticamente, como eu já afirmei,
por também via terrestre por forças especiais em determinados segmentos desses grupos terroristas e também alvos, comandantes muito que especiais para os Estados Unidos. Então, mesmo diante dos sinais de retração, de medo por parte desses terroristas, parece quase que improvável que a administração Biden mude esse cálculo de ataque aéreo pelas forças americanas para os próximos instantes, para os próximos momentos. Isso porque Biden busca ofensivas proporcionais que não levem os Estados Unidos para uma guerra mais intensa na região, ou no pior dos cenários, uma guerra mais estrita contra o Irã, o seu principal e arquirrival em todo o Oriente Médio, que tem causado muitos problemas para os Estados Unidos. Era esta análise que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações, dê um joinha e compartilhe esse vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.